Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Helena Hermenegildo, eu sou aluna finalista do mestrado em Ensino de Geografia, no Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. O trabalho que eu venho aqui hoje apresentar refere-se à investigação que desenvolvi ao longo do ano de estágio, que concerne à prática pedagógica, não é? O qual decorreu no agrupamento de escolas da Mialhada, e foi orientado pelo professor António Campar de Almeida e pela doutora Fátima Valias de Castro. A disciplina de Geografia é fundamental no currículo escolar, tendo em conta o facto de preconizar uma formação de cidadãos ativos e esclarecidos, como tal é definido na Carta Internacional de Educação Geográfica, e analisando em particular as metas curriculares e as aprendizagens essenciais do ensino básico português, verifica-se a abordagem de temas de grande atualidade, os quais podem contribuir para introduzir e sensibilizar os alunos a questões relacionadas com o risco social. E é caso disso os conteúdos referentes à população e em especial no que concerne às migrações. A escolha destas metodologias partiu de uma necessidade interna da criação de estratégias integradoras para serem implementadas nas nossas turmas de 8º ano. Pensou-se em usar então a empatia e a dramatização. Com esta estratégia pretende-se analisar a eficácia da dramatização e da empatia como sendo capaz de promover a relação clara e pragmática dos conteúdos e a dimensão dos riscos sociais. Achamos por isto importante analisar os estereótipos e os preconceitos que os alunos associam ao tema das migrações, sendo que na atualidade o debate político e a opinião pública têm desenvolvido discursos controversos que muitas vezes se descaracterizam e ganham contornos perigosos nas redes sociais e nos mídias. Por outro lado, também queremos perceber se a pesquisa de informação necessária para implementar a dramatização, assim como a atividade em si, será uma estratégia adequada para formar alunos cidadãos mais empáticos e esclarecidos, capazes de adotar uma posição crítica e consciente, que tenham por base valores como os da solidariedade e da coesão social. Em termos metodológicos, subdividimos a nossa metodologia em 5 momentos distintos. Um primeiro momento em que se procedeu à ponderação de diversas estratégias e que se pensou qual se adaptaria melhor às turmas em causa. Um segundo momento em que se implementou um instrumento denominado de entrevista exploratória, o qual funcionou como instrumento de avaliação diagnóstica e como um meio de percepção dos estereótipos absorvidos pelos alunos e a respectiva origem desses estereótipos. Um terceiro momento ainda em que se apoia aos alunos no desenvolvimento das suas pesquisas para os trabalhos de grupo e na preparação das suas dramatizações. Um quarto momento em que os alunos expõem a parte dos conteúdos que apreenderam de forma dramatizada e que são avaliados com o auxílio de uma grelha de observação. Por último, e não menos importante, um momento em que se discute com os alunos e posteriormente um núcleo de estágio discute entre si a eficácia da estratégia. Segundo o autor aqui presente, Ulrich Beck, nós vivemos numa época marcada pela evolução científica e tecnológica e estas evoluções proporcionam um conjunto de riscos, nomeadamente riscos ecológicos, a precarização generalizada das condições de existência, a inconstância dos princípios de empregabilidade, o individualismo, a desigualdade social, a insegurança dos indivíduos, entre outros. Este autor também se refere às migrações e às tensões sociais daí advindas no âmbito dos riscos antrópicos e mais especificamente dos riscos sociais. Alguns setores da esfera política e da opinião pública têm vindo a responsabilizar certos grupos de imigrantes e refugiados pelos sentimentos de insegurança da sociedade
E nesta situação, as questões que se colocam aos cidadãos europeus é unicamente de aprovação ou reprovação da entrada dos estrangeiros. Suscitar estes sentimentos numa altura em que a Europa se encontra a sair de uma crise financeira levou a que muitos cidadãos europeus apoiassem a decisão de fechar fronteiras, negando assim o apoio a cidadãos migrantes, a refugiados. Sem que se suscitassem a discussão de uma outra perspectiva, um outro tipo de discussão sobre este assunto. No fundo, face às reações contraditórias a estas políticas de fecho europeu, podemos considerar que existe uma dupla tendência entre os portugueses. Por um lado, a aceitação e a solidariedade e, por outro lado, uma atitude mais protecionista e de rejeição. Tendo em conta o caso português, podemos afirmar que Portugal é um país de matriz emigratória, mas que tem vindo a ganhar nas últimas décadas um cariz imigratório. É preciso não perder de vista a importância do estudo da vulnerabilidade associada ao movimento migratório português. Por exemplo, temos o caso dos emigrantes que foram para a França nos anos 60, 70, que foram um assalto, que viajaram muitas vezes a pé de boleias correndo riscos, alojaram-se nos chamados bidonville, nos bairros de lata, nos arredores de Paris, sem condições mínimas de habitabilidade, e agora vemos do ponto de vista da imigração, numa altura em que o mundo lida com uma situação de pandemia, temos também, e como podemos comprovar em notícias recentes, o caso de um hostel em Lisboa, que tinha imigrantes indocumentados a viver em condições subhumanas, de sobrelotação espacial, e foram inevitavelmente afetados pela pandemia. A sociedade portuguesa, de uma forma geral, está cada vez mais diversa e no que respeita a culturas e a nacionalidades, e esta realidade reflete-se também nas escolas do país. E como tal, esta realidade coloca desafios aos intervenientes do sistema educativo. Assim, a escola deve pautar por valores como o respeito pela diferença, pela cultura, pela etnia e outras, bem como a promoção de autoconfiança e autoestima das crianças. Proporcionando interações entre os alunos desprovidas de preconceitos e geradoras de entendimento e de cooperação entre todos. A empatia é considerada uma soft skill, sendo este tipo de competências associada à capacidade de relacionamento e interação entre o sujeito e as pessoas que o rodeiam. Envolve aptidões emocionais, sociais, mentais, que permitem ao indivíduo exceder-se e, através da ampliação da sua própria realidade, com base numa compreensão afetiva e cognitiva em relação à situação do outro. Pretendeu-se então desenvolver uma estratégia pedagógico-didática em que o professor vai ao encontro das necessidades da turma, que englobasse o trabalho de grupo, cuja apresentação fosse dramatizada, com o objetivo de criar empatia nos estudantes entre si, no estudante e o outro estrangeiro, no sentido de explorar e desconstruir medos, preconceitos e estereótipos. Ora, antes de avançar, convém referir que a estratégia didática foi apenas desenvolvida parcialmente, uma vez que, devido ao confinamento, as aulas presenciais foram suspensas. E como tudo estava pensado para funcionar de forma presencial, a atividade ficou também ela suspensa, pelo que não foi colocado em prática o trabalho de grupo com a dramatização. Como tal, iremos refletir sobre os resultados do questionário por entrevista. Por isso, iremos aqui focar de forma breve e sintética as questões e os resultados que nos parecem mais importantes no contexto da apresentação. Numa ótica de aproximação ao tema da empatização, procurou-se perceber se estes estudantes têm contacto com estrangeiros ou têm familiares a residir no estrangeiro. Constatou-se que 80% dos alunos têm familiares emigrados,
assim como 70% dos alunos conhece ou até mesmo interage com elementos imigrantes da comunidade local. Ou seja, os estudantes não estão inseridos numa realidade fechada em si mesmo, e sendo que há contacto efetivo com o exterior. A imagem sobre os estrangeiros e sobre a imigração em si, em parte, naturalmente, é constituída com base na experiência da própria vida de cada um dos alunos, não é? Por outro lado, procuramos aferir sobre a construção da imagem do estrangeiro com base nas redes externas de informação. Neste sentido, perguntou-se aos alunos se costumam ler ou ouvir notícias sobre estrangeiros a residir em Portugal. A esta questão, 2 alunos responderam que sim, era-lhes pedido um exemplo e estes 2 alunos não souberam exemplificar nenhuma notícia que tenham ouvido. 8 alunos afirmaram ler ou ouvir notícias e deram o respectivo exemplo, e ainda metade da turma, ou seja, 10 alunos, responderam negativamente. Estas respostas revelam ainda que vivamos numa época em que é fácil a transmissão do conhecimento e da informação, muitas vezes os alunos não acedem à informação por não lhes despertar interesse ou não lhes reconhecerem a devida importância. Questionámos também aos alunos das pessoas que estão à sua volta, entre familiares, amigos e vizinhos, que tipo de comentários costumam ouvir sobre os estrangeiros. Definimos 4 níveis de resposta, uma vez que eram respostas por extenso. A maior parte referiu não estar a par de qualquer comentário. Estes comentários foram considerados nulos. 5% referiu-se referiu a comentários apenas positivos, ou seja, comentários que andam em torno da concordância e da permanência de estrangeiros em território português. 15% referiu comentários que referem a vantagem de acolher estrangeiros, nomeadamente a disponibilidade de mão de obra, e 25% afirmaram que ouviram comentários negativos, os quais diziam respeito à associação entre comunidades estrangeiras e terrorismo, assim como a prática de ilegalidades. Ora, na parte da estratégia que concerne à dramatização, que infelizmente não foi concretizada, queremos aqui mostrar o que estava já estruturado. Portanto, a ideia inicial era uma pesquisa por parte dos alunos um pouco mais livre, mas perante as dificuldades dos alunos, que eu confesso que não tinha a real percepção, perante essas dificuldades nós acabámos por adotar uma estratégia que os conduzisse um pouco mais. E neste sentido dividimos a turma em 2 equipas. Uma equipa iria trabalhar o caso da imigração e a outra equipa iria trabalhar o caso da emigração. Portanto, na primeira equipa temos 3 grupos que trabalham o tema da imigração e assim existem 3 histórias, uma história para cada grupo. Uma delas que é formada em torno de uma personagem que é um chinês de 45 anos a residir em Aveiro, proprietário de uma loja. Uma outra história em volta de uma jovem brasileira de 22 anos a frequentar mestrado na Universidade de Coimbra, e ainda um outro grupo que iria tratar um cabo-verdiano que veio para Portugal com 8 anos de idade, agora com 37 anos, que é motorista da Carris em Lisboa. A outra parte da turma que iria tratar é a imigração, portanto também tínhamos igualmente 3 histórias, uma delas que trata de uma enfermeira recém-licenciada com 23 anos de idade que imigra para o Reino Unido para ver melhor reconhecidas a sua atividade. Outro grupo iria trabalhar o caso de um trabalhador da construção civil com 6 anos de escolaridade, com 40 anos, que iria emigrar para a França porque a empresa onde se trabalha vai construir um hotel em Marselha. E aí, por último, um jovem de 30 anos, com o 12º ano, que vive em New Jersey,
desde os 6 anos e que têm o seu negócio próprio, nomeadamente um restaurante. Os alunos teriam de fazer aqui uma pesquisa sobre os sistemas migratórios envolvidos, tendo em conta a especificidade do perfil dos indivíduos. Para auxiliar nesta fase, foram também distribuídos pelos alunos um guião de construção da personagem. No final, a ideia era confrontar as apresentações e perceber de que forma é que a dramatização empática teria tido impacto na consolidação dos conhecimentos dos alunos. Em jeito de conclusão, podemos afirmar que é essencial promover a empatia entre os estudantes, tanto numa lógica individual como numa lógica coletiva. O trabalho de grupo e a dramatização de situações cotidianas pelos estudantes é uma estratégia capaz de tornar mais eficaz a aprendizagem e a interiorização de mecanismos empáticos de colocação no lugar do outro. Neste sentido, a disciplina de Geografia, mais especificamente a abordagem do tema dos riscos antropológicos e sociais, são espaços essenciais para promover o crescimento de jovens cidadãos esclarecidos, ativos e conscientes do mundo que os rodeia. Muito obrigada pela vossa atenção. Daqui é tudo.